Senhor? Amém. Estamos alegres mais uma vez, de estarmos na presença de Jesus. Vou convidar você para a minha palavra de Deus, no livro do Apocalipse, capítulo de número 21. Apocalipse, capítulo de número 21. Versículo de número 10 e o versículo de número 11, que diz a palavra de Deus: Ele me levou no Espírito ao grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Amém? Somente esses dois versículos da palavra de Deus. E eu vou pregar nesta noite acerca do céu. Vamos estar falando aqui um pouco acerca da nossa futura morada. Daria um tema para esta mensagem, seria migrando para a cidade santa. Irmãos, para nós chegarmos nos céus, nós vamos caminhar um pouco. Nós vamos ter que migrar até a cidade que o Senhor nos prometeu. Veja que existe uma diferença entre aqueles que partirão para Cristo nos dias atuais, ou seja, a partir da morte de Jesus. Existe uma diferença em detrimento àqueles que partiram anterior à morte de Jesus. Eles vão migrar mais do que nós. Veja que a Bíblia diz em Lucas capítulo 16, eu não vou falar do céu só, ou seja, do inferno só do céu. E a Bíblia diz que o pobre, o Lázaro, o mendigo, morreu. E a Bíblia diz que ele migrou, ou ele foi direto para o seio de Abraão. Essa foi a primeira migração. Ele migrou daqui da terra, deste mundo material, deste mundo físico. Após a morte física, após a morte material, ele foi para o seio de Abraão. Lá ele ficou por um período de tempo. A Bíblia não diz o tempo que ele ficou, mas ali a Bíblia o classifica como lugar de gozo, como lugar de descanso, como lugar de repouso. Depois dele passar um período de tempo, que a Bíblia chama de período intermediário da morte, dali depois da morte de Jesus, a Bíblia diz em Efésios capítulo de número 2, ou seja, de número 4, a partir do versículo de número 8, 9, e segue-se o texto falando acerca deste episódio. A Bíblia diz que Jesus desceu às partes mais baixas da terra, ou seja, Jesus desceu até o Hades, no seio de Abraão, e a Bíblia diz que Jesus recolheu as almas dos justos, e Jesus conduziu elas até o terceiro céu, aonde se encontra hoje. Ele migrou da terra primeiro, da terra para o seio de Abraão. Agora, mais uma vez, ele migrou do seio de Abraão para o terceiro céu ou para o paraíso, como você queira interpretar. Veja que mesmo após a morte, após a passagem desta vida para outra, se
de Jesus, do nascimento de Jesus, quando morria, primeiro ia para o seio de Abraão. Aí no seio de Abraão, eles brigaram, eles foram transferidos, transportados para o paraíso, para o terceiro céu. Veja, nós, os cristãos dos dias de hoje, aqueles que partem para Cristo, ou aqueles que morrem fisicamente, não mais irão para o seio de Abraão, mas vão direto agora para o paraíso, para o terceiro céu, aonde a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo número 6, a Bíblia diz que estão lá descansando. Irmãos, eles estão descansando. A Bíblia fala que lá é um lugar de repouso. A Bíblia diz que lá é um lugar de conforto, de gozo. Lá eles estão apenas esperando o dia do arrebatamento da igreja. Terceiro, agora sim, todos nós estaremos juntos. Os cristãos, os justos do Antigo Testamento, como também os justos, hoje no período que a Bíblia chama período da graça, após a morte de Jesus, todos agora aqueles que partem antes da vida de Jesus, eles irão diretamente para o paraíso ou o terceiro céu. A Bíblia diz no capítulo número 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele foi arrebatado em espírito e ele foi levado até o terceiro céu, e ele diz que ele teve visões e revelações que ao homem não seria possível revelar. Ele diz, ele viu coisas inefáveis, coisas que fogem da capacidade, que fogem da nossa capacidade, da capacidade humana, foge de qualquer interpretação que se possa ter as coisas que ele viu, a ponto dele falar que nós não éramos dignos de sabermos, de sermos sabedores. Entenda que é o que está preparado para aqueles que vão para o terceiro céu, mas para o céu, para a morada, a qual está preparada para a igreja. Irmãos, é muito mais melhor. As coisas são mais ainda especial, são coisas mais extraordinárias que está guardada para nós. Aí está até o terceiro céu. Depois, agora todos migrarão novamente do terceiro céu. Quando isso acontecerá? Veja que ainda não chegou no céu. Migrarão para os ares. Após o arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que aqueles que estão vivos, Paulo diz, nós que estamos vivos, aí, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, ele fala sobre o arrebatamento da igreja. Ele diz que aqueles que estão mortos ressuscitarão, ressurgirão primeiro, e nós que estamos vivos seremos apenas transformados no piscar de olhos, e a Bíblia diz que todos juntos encontraremos com o Senhor nos ares. Veja, esse seria o quarto lugar, a quarta migração daqueles que estão no terceiro céu. Depois que nós nos encontraremos com Cristo nos ares,
Antigo Testamento, o justo do Novo Testamento, os salvos, a igreja de Jesus agora descerá, ela migrará para a terra. E a Bíblia diz que aqui na terra passaremos um tempo, um período que é chamado de milênio, que será um período de 1000 anos. E a Bíblia diz que Cristo vai reinar, e diz a palavra de Deus que nós reinaremos juntamente com Ele aqui nesta terra. Veja que a caminhada não será pequena, não. Mesmo depois que nós fomos arrebatados, nós vamos continuar migrando, caminhando. E depois, nós chegamos aqui onde nós temos um texto agora. Aí João, ele na ilha de Pátio, veja que depois desta caminhada que os justos farão, agora João tem uma revelação, João tem uma visão, e João diz: ele me levou no Espírito a um grande e alto monte. Ele disse: Espírito, ele vai arrebatar de Espírito. Ele teve um arrebatamento de Espírito. E ele disse: ele me levou sobre um alto monte. Irmãos, e ele disse, veja o texto, continua falando alto monte, e ele disse: e mostrou-me. Olha só, ele disse: mostrou-me a cidade santa. Ele disse: a Jerusalém,